Redondo, conhecido, né, como Redondo, é o nome Marivaldo, conhecido como Redondo. Popularmente, carinhosamente, é um nome que todo mundo conhece ele. Se chamar Marivaldo, até ele não se sente bem. Ele gosta mesmo de ser chamado de Redondo. A sua esposa, a irmã Maria, eu às vezes fico constrangido pela forma carinhosa como eles nos recebem. Um casal maravilhoso, pessoas muito carinhosas, hospitaleiros. E uma das qualidades de um ser humano é ser hospitaleiro. Diga-se de passagem, é uma excelente qualidade. Quem tem o dom de hospitalizar, né, de recepcionar alguém em sua casa, ou cultive. E meu pai era muito hospitaleiro na sua casa. Eu lembro uma vez, meu pai hospedou 19 pessoas com carinho, com alegria. Hoje as pessoas estão distantes dessa realidade. Mas eu vejo esse carinho na pessoa do amigo Redondo e da sua esposa. Que Deus abençoe vocês. É uma amizade maravilhosa que Deus nos deu. É um grande amigo de infância. E a gente sempre está conversando. Sempre a gente está ali conectados com alguma situação que vem sobre a gente. Que Deus abençoe o nosso amigo e irmão Redondo. Amém? Eu queria ler com vocês nesta noite Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Queridos, se bem que nesta noite o culto se prende a ações de graças. E no início deste texto, o Senhor Jesus, Ele exclama em alta voz e diz: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Feliz é o homem que tem gratidão a Deus. Afinal, a palavra gratidão é uma das virtudes, ou seja, quem tem esta palavra dentro do seu coração, a gratidão é uma das atitudes e virtudes mais belas de um ser humano. Porque quando nós somos gratos, e principalmente a Deus, nós somos as pessoas mais compreensivas no tocante às coisas de Deus. A pior qualidade, a pior, digo assim, que é um defeito terrível, é alguém ingrato. Uma pessoa ingrata, você não quer ser amigo dele, você não quer partilhar nada com ele, porque ele é ingrato. E a ingratidão é um defeito muito feio, muito horrível de uma pessoa ingrata. É por isso que Jesus disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Basta termos gratidão e reconhecimento às coisas de Deus. Que Deus abençoe o Redondo pela gratidão, pela sua família, ao reconhecer que Deus fez algo maravilhoso e resolveu suas causas. E Deus também continua resolvendo todos aqueles que se chegarem a Ele. Queridos, nesta noite, este texto da Bíblia Sagrada, Jesus estava falando aos seus discípulos e Ele
expressou a seguinte palavra, a expressão dele é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. Eu vou usar uma palavra que está dentro do sinônimo das 3 palavras: sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você observa que Jesus aqui ele está fazendo um convite muito especial. O convite do Senhor é: vinde a mim. A quem Jesus está convidando? Ele está convidando aos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, pessoas que estão cheios de problemas, cheios de dificuldades, passando por problemas difíceis, pessoas que estão angustiadas, amarguradas, sofrendo, depressivas, estão com falta de dinheiro. Não que o Senhor vai fazer, torná-los ricos materialmente, mas é uma expressão porque a vida financeira de muitas pessoas até levam alguns a tirarem a sua própria vida. E os problemas que vêm sobre uma família, são variados os problemas. E o Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, todas as pessoas que estão cansadas, oprimidas, sobrecarregadas. E ele diz lá embaixo: e eu vos aliviarei. Essa palavra alívio é a palavra mais confortável que pode existir. Imagina você com uma dor de cabeça altas horas da noite, acorda no desespero porque uma dor de cabeça está incômoda. Você vai na cozinha, tenta buscar uma paracetamol, tenta buscar um comprimido, toma, a dor não passa, e ela é incômoda, ela tira o teu sono, ela te perturba, ela te causa incômodo tão grande, e às vezes chega a pessoa a chorar, a gritar, a gemer, qualquer que seja a dor, ela traz desconforto. E essa palavra alívio, o Senhor Jesus disse: e eu vos aliviarei. Bem certo que o pecado, ele causa desconforto na vida das pessoas. As pessoas começam a pecar, vão gostando de pecar, vão amando pecar, vão vivendo a prática do pecado, e as consequências do pecado é o que está escrito em Romanos capítulo 6 e 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando a pessoa peca 24 horas, tem obsessão por pecar, obsessão para fazer tudo que não presta, ele vai se viciando a pecar. E ao passar do tempo, o pecado na vida dele se tornará algo tão insatisfatório que não vai preencher mais nada em sua vida. Ele apenas peca, ele apenas vai atrás do pecado, porque ele já se tornou escravo do pecado. E de uma vez escravo do pecado, ele não faz mais aquilo que lhe agrada, mas ele faz aquilo que o seu Senhor assim proporciona para ele. É tão certo que a humanidade hoje está vivendo constantemente no pecado, e cada dia que vive no pecado não quer sair do pecado, e as consequências do pecado, diz a Bíblia Sagrada, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O direito que o pecador receberá de Deus ao receber o convite do Senhor, quando Ele mesmo o chama e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor promete aqui em primeiro lugar tornar a tua vida mais alegre, mais segura, é retirar toda a ausência de sofrimento que o pecado tem causado na tua vida.
Quantas pessoas estão por aí hoje, agora, sofrendo, chorando, angustiados, porque passaram no dia de hoje por algum problema, alguma dificuldade, está lhe incomodando. Outros se drogaram o dia, a tarde, a noite inteira, e estão no devaneio, e estão na solidão, e estão no delírio do pecado, aprisionados pelo pecado, mas eles não conseguem sair do pecado, eles não conseguem se libertar do pecado, porque o pecado ele destrói, ele mata, ele rouba os seus sonhos, ele acaba com a sua esperança, ele tira o seu prazer, porque o pecado é a arma que Satanás usa para destruir a vida das pessoas. Quantas pessoas estão destruídas? Quantas pessoas estão vivendo uma vida inóspita, uma vida de total insegurança, solidão, amargura? Muitas pessoas hoje, neste dia, perderam a sua vida. Outros tiraram a sua própria vida. Outros estão na amargura infernal, estão vivendo as maiores angústias da sua alma, porque o pecado, o prazer pelo pecado dura alguns minutos, e logo após vem a solidão, a amargura, a tristeza, porque o pecado, ele causa todos esses sentimentos horríveis na vida de uma pessoa. Ah, mas eu gosto de pecar, o pecado é bom, o pecado é satisfatório naquela hora, o pecado traz aquela sensação boa, ele te engana. Satanás, ele veio roubar, matar e destruir. Ele rouba a tua esperança, ele rouba os teus sonhos, ele rouba a tua família, ele rouba as tuas amizades, ele rouba os teus bens. Depois que você perde tudo, você não vale mais nada. Ele acabou com a sua vida. Agora ele te destrói completamente, aniquila a sua vida, te joga na sarjeta, porque você agora não vale mais nada, não tem mais nada, não tem família, não tem ninguém que o ama, não tem ninguém mais. E aí você olha para a sua vida acabada e destruída, e você pergunta para você: o que eu fiz da minha vida? Toda a minha vida, toda a história da minha vida está acabada hoje aqui, com tudo que fiz, por tudo que fiz. Tantos conselhos bons eu ouvi, mas eu não os procurei atender nenhum. Porque todos os conselhos, por mais que sejam bons, as pessoas têm a tendência de rejeitar os conselhos bons, porque já diz um ditado popular: se fosse bom, não era de graça. E as pessoas acham que os conselhos não são bons. Pelo contrário, conselho é bom. Quando a Bíblia Sagrada nos aconselha a procurarmos as coisas sábias, as coisas de Deus, a Bíblia está te dizendo que você precisa primeiro abandonar as práticas pecaminosas, abandonar os desejos pecaminosos e vinde a Deus, a Jesus. Ah, mas eu não consigo deixar de usar a droga. Peça ajuda. Peça ajuda para Deus. Peça ajuda para o Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de ajuda. Eu preciso, meu Deus, eu preciso parar. Eu não consigo, eu não estou conseguindo. Peça ajuda para Deus. Peça ajuda para o Senhor. Se você não parar agora e não pedir ajuda para o Senhor Jesus, o teu destino, o teu futuro será amanhã na sarjeta, na
solidão eterna, morto, destruído completamente. A tua decisão hoje vai decidir o teu futuro. Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. As pessoas estão carregando um fardo do pecado tão pesado. O pecado, ele pesa na consciência das pessoas. As pessoas pecam, carregam fardos tão pesados pelas culpas dos seus pecados. Quantas pessoas não estão sofrendo dentro dos seus lares por pecados que cometeram, que angustiaram, que angustiam, que são aterrorizadores. Pessoas que estão pecando e que sofrem por pecar 24 horas. Tem pessoas que cometeram delitos no passado, que sofrem até hoje por aquilo que cometeram. E o Senhor diz: vinde a mim. Você está cansado de pecar? Você está cansado de sofrer? Saiba que é o Senhor Jesus, Ele te ama. E Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Isto significa, meu querido, que antes que você morra, Deus quer ter um encontro com você. Deus te chama, o Senhor Jesus te chama. Vinde a mim, você drogado. Vinde a mim, você que está na prostituição. Vinde a mim, você pai, mãe, filho que está sofrendo, passando por qualquer problema, por qualquer situação. Jesus te chama nesta noite. Ah, mas eu não consigo, eu tenho vergonha. As pessoas têm vergonha de aceitar a Jesus, de vir e dizer: eu quero ser crente. Mas eles não têm vergonha do que Satanás faz com eles. Satanás causa na vida de qualquer pessoa total constrangimento. Ele envergonha as pessoas. Ele destrói o caráter. Ele humilha as pessoas. Ele acaba com as famílias. Ele destrói com a moral dos homens, das mulheres, jogando na sarjeta. Quantas pessoas estão com sua vida destruída, acabada, não tem moral para nada, porque Satanás destruiu a sua vida. Estão jogados nas drogas, perderam a sua juventude, perderam o seu senso comum, estão vivendo como zumbis andando pelas ruas. Mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade social, vivendo no berço, na matriz da prostituição e não conseguem sair de lá. Isso é vergonhoso. Mas não é por isso que o Senhor Jesus deixa de te amar. Ele continua te amando do jeito que você é. Como você está? Aonde você está? Aonde você está? Ele ama você. Ele continua amando você. É tão certo que Ele nesta noite está te chamando. Vinde. Mas vinde mesmo a Jesus. Eu tenho absoluta convicção, queridos, que este som está indo tão longe. E existem pessoas ouvindo esta voz. Talvez não venha aqui agora,
Mas eu sei que o Senhor Jesus está falando com você agora aí, no seu quarto, na sua sala, aí na sua porta. É porque Ele ama você. Ele quer bem você, Ele quer te livrar do inferno, da morte, do juízo. Ele quer dar uma alternativa de vida e de condições melhores para a sua vida. Na época em que Jesus estava falando este assunto, a sociedade daquela época vivia sobre o jugo da lei, sob a escravidão da lei. Os escribas, os fariseus, os saduceus colocavam sobre as pessoas um fardo tão pesado que nem mesmo eles davam conta de carregar. A sociedade daquela época estava vivendo uma vida tão pesada. Era cobrança de tudo quanto era lado. Se pecasse, morria apedrejado. Se pecasse, morria de qualquer que seja a natureza ou a forma que você pecasse. A sociedade era muito vigiada. E as pessoas já não aguentavam mais viver sobre o jugo de tantas cobranças e exigências daquela época, estabelecida pelos líderes, pela sociedade. Jesus se apresenta naquela ocasião como o Senhor, o Salvador, e Ele mesmo diz: eu sou. O eu sou se manifesta aos homens, trazendo salvação a todos os homens. Quando Ele encontra com a mulher samaritana, Ele diz para aquela mulher: mulher, haverá um tempo que não só aqui no Monte Gerizim, mas em todo lugar, não só em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, todos, ele estava querendo dizer que haveria de chegar um tempo em que todos os lugares haveria de ser um lugar de adoração a Deus. Todos os lugares haveria uma igreja, haveria pessoas pregando pelas ruas, haveria pessoas anunciando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a transformação do mais miserável, destruído pecador. Talvez você diga assim: a minha vida não tem mais jeito, a minha vida está acabada, está destruída, ninguém dá jeito na minha vida. Para de pensar assim. Tem jeito para você, tem jeito para a sua vida. Jesus, a quem pregamos nesta noite, Ele te ama, Ele tem condições de salvar a tua vida, te tirar dessa sarjeta de pecado, dessa condição hostil que você vive. Essa vida miserável, essa vida de rejeição. As pessoas procuram o teu corpo para tirarem proveito. Apenas você é um lixo social. Você não vale nada para esta sociedade, mas para Jesus você é importante para Ele. É tão importante para Deus que Ele te chama: vinde. Vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido. Venha você nesta noite. Pare agora, pare a sua vida e pense: eu preciso de Jesus o mais rápido possível. Você precisa de Jesus agora. Eu não valo nada. Eu não valo nada. Você vale sim. E é por você que Jesus morreu na cruz. É por você que Ele tornou-se o homem mais sofredor da humanidade, ao ponto de ir à cruz e ter uma das piores mortes daquela época. Jesus foi espancado a noite inteira, apanhou a noite inteira, chicoteado durante o dia, durante a madrugada,
e foi levado pelas ruas de Jerusalém, apenas por te amar, apenas por professar que Ele era o Senhor, que Ele era o Salvador, capaz de curar a tua vida do pecado, capaz de sarar a tua vida, capaz de sarar a tua enfermidade, capaz de te redimir do pecado e te dar a esperança que você estava perdendo. Ao teu lado. Romanos capítulo 8 e versículo 1 diz: agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando você está indo a um tribunal sendo julgado por um crime que você cometeu, ali vai estar o juiz, ali vai estar o advogado, ali vai estar as pessoas, cada um com o seu papel na jurisprudência, um para julgar, um para te condenar e o outro para te absolver. Jesus ali, ele é o teu advogado de defesa. Satanás, ele é o promotor que acusa, que diz todo dia, fala todo dia que você não vale, que você não presta, que você vai morrer desse jeito, que você está perdido, fracassado. Quantas palavras de desânimo você já não ouviu na história da sua vida, que você não vale nada? Você não vale nada, você vai morrer assim, você vai se acabar assim, desse jeito, você não serve para nada. Você serve sim, porque Deus ama você. Ali está Satanás te acusando. Do outro lado está o juiz, pronto para dar a sentença. Satanás, ele te acusa de todas as formas. O advogado entra te acusando, te defendendo, mostrando para o juiz, mostrando para o júri popular que você tem jeito, que você tem jeito. Mas o texto de Romanos capítulo 8 é como se o próprio juiz batesse o martelo e dissesse, após ouvir a acusação e ouvir a defesa, ele bate aquele martelo e diz, vejo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque Cristo nos livrou do pecado, Cristo nos livrou da morte e do juízo. Significa que Jesus está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. E é por isso, queridos, que é importante nós abraçarmos essas oportunidades, abraçarmos essas chances que vêm sobre nós. Alguns amigos, algumas pessoas conheceram um fotógrafo que andava por aqui tirando foto, muito popular, Charles. Na tarde, no dia em que ele morreu, eu passei a tarde com o Charles, eu falando de Jesus para ele. Ele estava desviado naquele dia, e ele disse que ele voltaria depois, hoje não, mas ele ia voltar no dia seguinte. Pedro Enés me disse poucos dias que após conversar com o Frank, ele disse que voltaria também. Só que Satanás, ele sabe das tuas intenções, ele sabe que a qualquer hora você pode voltar sim. Ele sabe que a qualquer momento você pode ouvir o Evangelho e não resistir. Porque a Bíblia diz, se hoje tu ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, venha. Ele sabe que você pode ouvir o Evangelho a qualquer hora e pode voltar. E exatamente nesse momento que Satanás prepara as suas ciladas, essa mesma noite, às 7h40, Charles sofreu um acidente e morreu.
Morreu desviado após ter pregado. Morreu desviado. No mesmo dia, o Frank também, no dia em que Pedro Enéas havia falado para ele, conversado com ele, também morre sem Jesus. Você vê que as coincidências na vida humana parecem comuns, mas não é. Sabe qual é o problema da humanidade hoje? É que a humanidade está ficando ausente de Deus. Há muitos anos atrás, quando nós pregávamos o Evangelho nas ruas de Porto Rico, as ruas lotavam para ouvir os crentes falando de Jesus. Hoje não. As pessoas estão tratando como se o Evangelho fosse algo sem valor, supérfluo. Vou ligar minha televisão e eu vou ficar aqui numa boa. Estão tratando as coisas de Deus como algo sem valor, sem importância. Mas nós estamos aqui como arauto de Deus, propagando o Evangelho, que você goste ou não goste, mas se você morrer hoje, você irá morrer consciente de que ouviu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu digo, não morra sem Jesus. Ouça a palavra de Deus e a vossa alma viverá. Quer viver? Você quer viver? A Bíblia diz que pelas vossas desobediências e pecados, os vossos dias são reduzidos sobre a face da terra. Quanto mais o homem peca, mais distante de Deus ele vai ficando, ao ponto de ele ter uma morte mais rápida, mais acelerada deste plano terreno. Nós precisamos viver aqui com saúde, adorando a Deus, servindo a Ele. Nós não somos para morrer precocemente. Nós somos para morrer de velho, sadio, fazendo a vontade de Deus. Mas quando nos desviamos, quando pecamos, o processo da morte é acelerado na nossa vida e nós vamos morrendo lentamente. A nossa vida fica entregue nas mãos de Satanás e a qualquer hora ele pode ceifar a nossa vida, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no pecado. Mas Deus não quer que você morra sem vir para Ele. É por isso que nesta noite Ele te chama, Ele te convida: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estás cansado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe uma paz tão maravilhosa, tão gostosa. Sabe, aquele peso do pecado que estava sobre a nossa vida, é como se nós estivéssemos carregando, em vez de um saco de chumbo nas costas, é como se o peso daquele chumbo, daquelas pedras se transformasse em um saco de algodão. Esse fardo não é peso. Posso dizer assim, que seja algo colocado sobre nós, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de bondade, cheio de generosidade. Sabe, irmão, quando Deus ele coloca algo no seu coração, é algo maravilhoso. É esse desejo, é essa presença, é essa coisa gloriosa que Deus quer que você experimente. Experimentar do amor de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus, da alegria de Deus, da vontade de Deus. É isto que Ele te chama, para que você viva e deixe esta vida de angústia, de sofrimento, de lamúria, de solidão, e você venha a ter uma vida alegre na presença do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo aí assombrados, vê demônio para todo lado,
vive num mundo de superstição. Sabe, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe uma alegria tão grande. A presença de Deus passa a estar presente na nossa vida, a nos acompanhar. A Bíblia diz que Ele está conosco todo dia. Todo dia Ele está conosco. A sua presença é a nossa segurança. Nós não vivemos mais a partir de então sobre ficções, sobre presságios, simpatias, não. A nossa presença, ou seja, a presença de Deus, ela nos dá equilíbrio, ela nos dá segurança, ela nos dá alegria. E essa alegria faça com que a tua vida se torne uma vida cheia de prazer, cheia de ânimo, cheia de paz. Tudo isso o Senhor tem para você nesta noite. Eu sei que nós já ouvimos mensagens aqui tão poderosas que dava para salvar o mundo inteiro. O irmão Pedro Ernesto pregou uma mensagem poderosa. Dava para salvar o bairro inteiro, Porto Rico inteiro. Mas os pecadores, cada dia que passa, eles estão fugindo de Deus. Não fuja de Deus. Ele vai atrás de você, Ele te chama, Ele quer você, Ele comprou você, Ele pagou um preço alto. Você é de Deus, você é de Deus, Ele tem a Escritura na sua vida. Meu amigo redondo, você é de Deus. Jesus pagou um preço por você, pela sua família. Não deixe essa oportunidade você perder. Jesus te ama. Ele ama teus filhos, Ele ama a tua casa. Ele tem coisas maravilhosas para você e sua família. Aproveite a oportunidade. Aproveite o momento, senhoras e senhores aqui desta rua. Aproveite agora, venha. Você daí da rua, do canto, saia de dentro de casa agora e venha. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Jesus ama você. Aonde você estiver, Jesus ama você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus conforte a tua alma. Que Deus conforte a tua vida. Que Deus te dê segurança. Que Deus te dê alívio para a tua alma. Que este sofrimento que você está agora sofrendo, carregando sobre os teus ombros, seja aliviado pelo fardo do Senhor Jesus, que é leve, que é suave. E só Ele tem para dar a você algo que seja suficiente para te trazer paz. Não são festas, não são drogas, não são prostituições que vai tirar essa angústia que você tem na alma. A sua alma é do tamanho de Deus. Existe um vazio dentro de você, só cabe Deus. Diz um certo pregador que a nossa alma, que o vazio que tem dentro da nossa alma é do tamanho de Deus. Só cabe Deus. Nada mais. Você pode ir para onde for, você vai sentir vazio, vai sentir tristeza. Tem mulheres que vão para a prostituição, chegam lá, choram de tristeza, choram de angústia, choram de sofrimento pela vida que estão vivendo. Tem drogados que acabam de se drogar, eles choram porque ali a droga não traz nenhuma alegria para a sua alma. Só quem pode trazer alegria é Jesus, o Salvador que nós pregamos nesta noite, e Ele quer salvar você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Continue, Pedro Ernesto, pregando. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar vocês pelas ruas de Porto Rico, pregando o Evangelho. Ajudem, dão suporte, acreditem. Ninguém está se convertendo, o povo está tão duro. Não se preocupe, o nosso dever é pregar o Evangelho. Quem salva é o Senhor Jesus, e quem convence é o Espírito Santo. Na hora, no momento certo, Ele chama, e você vai entender tudo o que você fez. Você foi participante,
para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.